Vitória apertada na Bragança Paulista, mas mais 3 pontos conquistados e Palmeiras larga na liderança. Flaco Lopes marca novamente e Andreas Pereira está jogando muita bola. Moleque palestrino na área, aqui a resenha é garantida. Só que antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, é claro que eu não poderia deixar de pedir para vocês clicar no joinha aqui embaixo, assim você estará mostrando para a plataforma que você curte aquele conteúdo e o YouTube entenderá que tem que espalhar para outros palmeirenses como você, então dê essa moral pra gente. Se inscrevam no nosso canal, pessoal, é de graça, nosso canal tá crescendo muito rápido, apenas 10 inscritos pra gente alcançar a marca de 250, então você que assiste o canal ainda não é inscrito, por favor ajude a gente a alcançar esse sonho e ativem o sininho das notificações para vocês nunca perderem os conteúdos novos quando sair. Aqui tem resenha todo dia dos melhores reacts, notícias e muito mais envolvendo o Palmeiras. Rapaziada palmeirense, uma boa noite para todos vocês. Fim de jogo lá na Bragança Paulista, o Palmeiras sai com a vitória apertada por 1-0, mas tem grande vantagem na tabela sobre o Flamengo, alcançando os 9 pontos de vantagem. Nós agora temos que torcer para o Atlético Mineiro vencer ou empatar com o Flamengo para largar ainda mais na liderança. E eu vou te falar um negócio, hein? Que partidaça que foi essa entre as duas equipes. O Palmeiras de fato foi superior nos dois tempos, porém o Bragantino teve as suas chances e o Palmeiras deu muito trabalho para o Bragantino lá em Bragança e ele mantém uma invencibilidade com o Bragantino de não perder no Brasileirão para o Bragantino desde 2023. A última vez que o Palmeiras perdeu para o Bragantino foi lá na Bragança Paulista em 2023, quando foi derrotado por 2-1. Bom, pessoal, a primeira parte do primeiro tempo foi um pouco truncada, pois o Palmeiras tentava sempre furar o gol do Bragantino, mas não conseguia. A defesa estava se fechando por completo, teve até algumas vaias da torcida do Palmeiras, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, falando que o time não estava criando nada, não estava jogando bem. O Sousa estava um pouquinho apagado, o Flaco também. Porém, com apenas 20 minutos do primeiro tempo, o Andreas Pereira faz um ataque magistral, entra dentro da área. Ele está com 2 marcadores em cima dele, mas mesmo assim consegue olhar para o lado, vê o Flaco passando e manda uma bola perfeita para o Flaco finalizar de primeira, fazendo 1-0 para a equipe do Palmeiras. E que baita gol que o Flaco fez, golaço, hein? Bateu de primeira, o cara nem esperou para ver como é que ele ia dominar a bola, só chegou, bateu de primeira, não teve nem chance para o goleiro. E mais uma vez o Flaco jogando muito, gente. Ele estava meio apagado nos últimos jogos. Vou ser sincero aqui com vocês, eu achei que ele estava um pouquinho mal, talvez ele tenha sentido que o Vitor Roque não estava mais em campo, isso acabou desestabilizando o desempenho dele, mas ele está voltando a jogar bem aos poucos, e eu espero que a gente veja esse bom futebol dele contra equipes realmente difíceis, como foi esse jogo do Bragantino. O Bragantino sempre dá trabalho, e o Flaco apareceu nesse momento tão importante. O primeiro tempo truncado terminou 1-0 para o Palmeiras, e na segunda etapa só foi aquele negócio. Palmeiras foi toda hora tentando ir para ataque, mas não conseguia furar a defesa do Bragantino, que depois de levar o gol, estava mais se fechando do que atacando. Então o Palmeiras não teve que fazer muita coisa. Colocou o Felipe Anderson e o Maurício para jogo. Para mim foi uma injustiça o João Martins tirar o Flaco Lopes, porque ele estava bem no jogo. Eu não entendi por que ele fez isso, ainda mais para colocar o Maurício. Mas tudo bem, segue o jogo. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, gente, é desse homem aqui, ó. Carlos Miguel, que mais uma vez tá salvando o Palmeiras. E essas defesas que ele tá fazendo, o Palmeiras tem que comemorar como se fosse um gol. Cada defesa que ele tem feito nos jogos é impressionante, mano. O Bragantino teve pelo menos umas 4 chances de marcar o gol. O Carlos Miguel salvou em todas elas. Defesas inacreditáveis, cara. Teve uma lá em escanteio que o cara cabeceou e é certinho no gol, ele espalmou. Impressionante. Muita gente não tem segurança com ele no gol. Tem gente que pede o Everton de volta. Mas, cara, ele é decisivo. Tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que na final da Libertadores ele poderia ter pego aquela bola. Mas vamos, cara, sempre que o negócio esquenta e a gente precisa dele, ele aparece. Principalmente em momentos como esse. Quem ia adivinhar essa bola que o cara mandou no cantinho, ele ia pegar, mano. Então, vocês têm que pedir desculpas.
porque esse cara é muito bom. Pra mim é até melhor que o Everton. O problema do Everton é que ele falhava em momentos importantes, o que não é o caso do Carlos Miguel. Sempre que o negócio aperta, ele tá lá pra fazer as defesas dele. Então, mais uma vez, Carlos Miguel sendo um grande goleiro com a camisa do Palmeiras. Mas é isso, pessoal. Não tem muito o que falar do jogo de hoje, porque foi realmente um jogo truncado. As duas equipes tiveram diversas chances, mas saiu com a vitória o Palmeiras, e que fica com uma vantagem ainda maior sobre o Flamengo. O que nós, torcedores palmeirenses, tem que fazer agora é torcer pro Galo vencer o Flamengo na Arena MRV ou arrancar um empate para o Palmeiras ficar com uma vantagem ainda maior. Palmeiras só vem se superando. Eu acho que esse brasileiro vai ser nosso, sem querer secar, tá bom? E, gente, eu não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia que o Hulk não vai para esse jogo contra o Flamengo, pois ele tá recebendo proposta de time brasileiro. Será que é o Palmeiras? Eu acho que não, mas quem sabe, né? O Palmeiras não tá ali conversando. Dizem que o Fluminense também tá interessado. Eu gostaria de ver o Hulk jogando com a camisa do Palmeiras, por mais que ele já esteja numa certa idade, ele rende. E afinal, ele é palmeirense, né? Palmeiras poderia fazer essa moral aí pros palmeirenses, né? De trazer o Hulk, que é um dos maiores jogadores brasileiros que eu já vi jogar. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa partida do Palmeiras hoje? Escreva aqui nos comentários. Também comente se vocês acharam o placar. Eu, infelizmente, não acertei. Eu falei que o Palmeiras iria golear por 3-0. Mas escrevam também qual foi o palpite de vocês. Também falem sobre o Flaco, rapaziada. O Flaco tá realmente jogando muita bola. Será que em breve o Palmeiras vai vender ele ou ele vai ficar aqui no Brasil por mais um tempo? Também escrevam nos comentários. E por último, mas não menos importante, falam sobre o Carlos Miguel, galera. Carlos Miguel te dá segurança? É um bom goleiro? Tá entregando o esperado com a camisa do Palmeiras? Tá bom, pessoal, até amanhã. Amanhã tem notícia do mercado da bola, então fiquem ligados que eu vou estar postando notícia aqui pra vocês. Não se esqueçam de também de seguir a nossa conta no Instagram. Nossa conta no Instagram tá todo dia tendo um vídeo diferente. Tô começando a mandar umas notícias lá pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo caso você ainda não siga a nossa conta. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e avante palestra.